Ao leste de Kentucky, nos Estados Unidos da América, em uma pequena cabana perto da cidade de Berksville, na manhã do dia 6 de abril de 1909, nascia William Marion Brannan, filho de Charles Brannan e Ella Brannan. Este evento foi marcado por um fato sobrenatural. Uma luz entrou no quarto e pairou sobre ele. Sua família, que não era religiosa, ficou por entender o que seria. Tratava-se da coluna de fogo que o seguiria por todos os dias da sua vida. Com a idade de 7 anos, eles mudaram de Kentucky para Indiana. Havia um poço de água destinado ao público em um lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, Billy, como era carinhosamente chamado, trazia do poço um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho entre o poço e sua casa. Algo lhe chamou a atenção. Havia um redemoinho no topo da árvore e dela saiu uma voz que disse: "Nunca fumes ou bebas, nem corrompa seu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para você fazer quando tiver mais idade." Assustado, correu para casa e disse para sua mãe que um homem havia falado com ele de uma árvore. Sua mãe pensou que ele estava nervoso e o colocou na cama. Desde então, aquela voz o acompanhava. E no auge de sua juventude, Satanás tentou de várias formas mantê-lo longe do seu chamado profético. Mas, sempre que o irmão Branham tentava fazer algo que não convinha a um cristão, aquela voz o repreendia. Com 15 anos de idade, o irmão Branham começou a namorar uma garota que não era cristã. Ela, por várias vezes, insistiu que ele fumasse um cigarro, chegando até mesmo o chamar de marica. Aquilo mexeu com seu orgulho. Determinado, pegou o cigarro e, quando levou à boca, ouviu um. Aquilo era Deus guardando o seu dom. Certa ocasião, foi insultado por um homem que dizia: "Este é um Branham e não bebe?" "Sim, criei um marica", disse seu próprio pai. Após ouvir aquelas palavras, o irmão Branham pediu pela garrafa de bebida, arrancou a rolha e, quando começou a virá-la, ouviu novamente aquele barulho. Algo não o deixava beber. Pouco tempo depois de ser ordenado a ministro, enquanto batizava à margem do rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, no dia 11 de junho de 1933, diante de uma multidão, quando batizava a 17ª pessoa, do céu desceu uma luz na forma de uma bola de fogo que lhe disse: "Assim como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, a tua mensagem precursará a sua segunda vinda." A multidão não entendeu o que a voz dizia, embora viram aquela luz. No mesmo ano, em 1933, o irmão Branham lançou a pedra angular de sua nova igreja, apropriadamente chamada Tabernáculo Branham. No dia 22 de junho de 1934, o irmão Branham se casou com a irmã Amélia Hope Brumbeck. Em 13 de setembro de 1935, nasceu Billy Paul, o primeiro filho do casal. Quando o irmão Branham foi participar de algumas reuniões com os pentecostais, Hope ainda estava gestante de sua filha. Ele desejou fazer parte daquele povo, tendo o consentimento de sua esposa, que o acompanharia. Ao contar para sua mãe, o irmão Branham teve apoio, mas ao contarem para a mãe de Hope, foram gravemente repreendidos, chegando a chamá-los de bando de lixo e santos roladores. Por dar ouvidos à sogra, o irmão Branham pagaria um altíssimo preço. Algum tempo depois, no dia 27 de outubro de 1936, nasceu Sharon Rose. O irmão Branham não tinha ideia de que o nascimento de sua filha era o último momento de felicidade que eu tocaria por muitos anos. O irmão Branham recebeu-o, assim diz o Senhor, através de uma visão. Ele viu um homem descendo dos céus
tomaram a fita métrica e colocá-la ali na rua Spring, dizendo 22 pés. Em janeiro de 1937, as águas do rio Ohio subiram rapidamente devido ao derretimento da neve e às chuvas contínuas. A combinação desses fatores levou a uma enchente que afetou mais de 1 milhão de pessoas e foi considerada uma das maiores e mais devastadoras enchentes registradas na história dos Estados Unidos. Como o uso de automóveis ficou inviável, o irmão Branham pegou seu barco e se juntou ao esforço de evacuação de civis, ajudando assim a salvar muitas vidas. O tabernáculo Branham ficou completamente submerso pelas águas da enchente por 2 anos. À medida que as águas subiam, as cadeiras e o púlpito da igreja flutuavam até o teto. E quando as águas baixaram, as cadeiras retornaram perfeitamente aos seus lugares. A Bíblia do irmão Branham, que estava sobre o púlpito, permaneceu intacta, sem nem mesmo manchar suas páginas. Ela estava aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, onde está escrito: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Na mesma época, a irmã Hope Brumbeck, esposa do profeta, passou cerca de 5 meses internada em um hospital em Jeffersonville, em tratamento para tuberculose. Em um dia específico, o irmão Branham, que estava em seu trabalho, e foi avisado pelo rádio que deveria ir ao hospital imediatamente, pois sua esposa estava morrendo, e encontrou a irmã Hope deitada na cama com um lençol cobrindo seu rosto. O irmão Branham colocou a mão em sua testa, sentindo-a fria e suada. Em voz alta o profeta orou, e antes de terminar a oração, Hope abriu seus olhos, falando baixinho: "Bill, você tem falado sobre isto, você tem pregado sobre isto, mas você não tem ideia de quão formoso é. Eu estava indo para o lar." Após a conversa, Hope sorriu pela última vez, apertou a mão de Bill e fechou seus olhos. A irmã Hope faleceu no dia 21 de julho de 1937 e foi sepultada no sábado, dia 24. Na segunda-feira, dia 26, a pequena bebê Sharon Rose, de apenas 9 meses, veio a falecer de meningite tuberculosa que havia pego de sua mãe. Bill manteve sua promessa: enterrar Sharon Rose nos braços de sua mãe. Diante do profundo desespero, o irmão Branham tentou tirar sua própria vida por 2 vezes. Na primeira vez, pensou em segurar um cabo de energia de 2.300 volts, mas ao recobrar a consciência encontrou-se deitado no chão. Na segunda vez, tentou disparar uma arma em sua cabeça, apertando o gatilho enquanto recitava em voz alta a oração do Pai Nosso. No entanto, por mais forte que apertasse, a arma não disparava. Desistindo, jogou a arma no chão e instantaneamente ocorreu o disparo. Era Deus novamente guardando o seu dom. Desiludido, o irmão Branham suplicou a Deus para o deixar morrer. E após muito chorar, adormeceu e sonhou. O sonho foi tão claro e vívido como se ele realmente estivesse lá. Naquele sonho, viu sua filha Sharon com aproximadamente 20 anos de idade e uma cadeira da marca Morris, idêntica à que ele havia perdido para a companhia financeira. Hope pediu para que ele não se preocupasse, pois elas estavam em um lugar muito melhor. O irmão Branham acordou de joelhos na escuridão da cozinha, o braço de Hope ainda estava sobre seu ombro.
dando-lhe batidinhas nas costas. Ela pediu ao irmão Branham que não se preocupasse. Ele respondeu: Hope, eu prometo. Em seguida, ele se levantou, acendeu a luz, procurou por Hope, mas ela havia desaparecido. Desde então, o irmão Branham sentiu-se confortado e cada dia mais forte para continuar pregando o Evangelho. Estando em uma casa flutuante no rio, o profeta despertou. Ouviu-se então uma voz: Vá, tome Medabrói e case-se com ela neste próximo outubro do dia 23. O irmão Branham fez exatamente como Deus ordenou. Casado com a irmã Meda, eles tiveram 3 filhos: Rebeca, Sara e José. Em uma ocasião, um pastor batista o desafiou. E enquanto ele apontava o dedo para o rosto do profeta, Deus permitiu que a coluna de fogo fosse fotografada acima da cabeça do profeta, em 24 de janeiro de 1950, sendo a única foto entre 7 que não queimou. Após ser analisada por um examinador de documentos questionáveis, que frequentemente era contratado pelo FBI, foi declarada como o único ser sobrenatural fotografado. O irmão Branham teve um ministério mundial. Ele orou por reis e monarcas, conforme o anjo lhe disse que seria. As visões que o profeta tinha o deixava muito cansado. Além disso, as grandes distâncias percorridas em suas viagens e suas longas filas de oração o deixava exausto. Para descansar sua mente, o profeta estava sempre em contato com a natureza. Sua conversão não tirou aquilo que mais amava fazer: caçar. O irmão Branham tinha em sua casa um museu com alguns animais que ele mesmo pegou, alguns através da palavra falada. O profeta viveu grande parte da sua vida em Jeffersonville, nesta casa, mas a mandado do anjo do Senhor, o irmão Branham se mudou para Tucson em 4 de janeiro de 1963, morando nesta casa onde viveu até os últimos dias de sua vida. Foi então quando o irmão Branham desejou passar as festas do fim de ano de 1965 em Jeffersonville. Porém, seria nesta viagem que Deus permitiria o acidente que tiraria sua vida. O irmão Branham e sua família saiu neste carro de Tucson para Jeffersonville no dia 18 de dezembro de 1965, às 6 horas da manhã, junto com o irmão Billy Paul e sua família, que estava em outro carro. A distância de Tucson a Jeffersonville é de 2.721 quilômetros, aproximadamente 25 horas de carro. No sábado à noite do dia 18 de dezembro de 1965, às 19 horas e 30 minutos, o irmão Branham passou pela cidade de Bovina e aproximadamente a 10 quilômetros à frente, em direção à cidade de Friona, o carro do irmão Branham chocou-se contra o carro do mexicano. Nós estamos dentro da cidade de Bovina, no Texas. A cidade Bovina, ela tem um significado para nós, porque nos relatos sobre o acidente do irmão Branham, foi entre Bovina e Friona. Nós estamos aqui dentro de Bovina e agora nós vamos retornar, seguir para Friona, e nós vamos localizar pelos dados entre essa cidade Bovina e Friona, aonde aconteceu o acidente
do Irmão Brana. Turn left onto Cleveland Nós Avenue. estamos atravessando exatamente aonde aconteceu o acidente com o Irmão Brana aqui desse lado. Na West 60, onde no dia 18 de dezembro de 1965, às 7h30 da noite, o Irmão Brana ia nessa direção, daqui para Friona, e o carro do mexicano vinha naquela direção. Quando ele invadiu a pista, ele chocou com o carro do Irmão Brana. O irmão Billy Paul estava um pouco mais à frente e ele olhou pelo retrovisor e viu o momento do acidente, porque o carro do mexicano quase o havia atropelado também. E ele fez o retorno imediatamente e chegou aqui a esse local. Após o acidente, o Irmão Brana, sua esposa e a filha receberam os primeiros socorros no hospital em Friona. Nós estamos aqui em Friona, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Palmer Medical Center. Mas foi aqui nesse pátio onde estão os carros que existiu o antigo hospital, aonde o Irmão Brana foi atendido juntamente com a irmã Meda e a Sara no dia 18 de dezembro de 1965. Aqui eles foram socorridos, receberam os primeiros socorros, fizeram os raios-x e a irmã Brana, a irmã Meda e a Sara foram transferidos para Amarillo mais rápido, e o Irmão Brana só pode ser transferido na manhã do dia 19 de dezembro, que era domingo. O Irmão Brana, juntamente com o Billy Paul, foram transportados numa ambulância, saindo aqui de Friona, do hospital, às 6 horas da manhã, e chegaram em Amarillo, no Northwest Texas Hospital, às 7h30 da manhã, onde imediatamente eles foram levados para a UTI e o Irmão Brana encaminhado à sala de cirurgia mais tarde. Então é um lugar histórico, não existe o hospital antigo de 1965, existe o novo hospital, mas o hospital ficava aqui onde estão esses carros no estacionamento. No domingo pela manhã do dia 19 de dezembro de 1965, o Irmão Brana foi transferido para o Hospital Northwest Texas de Amarillo, que fica a 129 quilômetros de Friona. Então fomos de Friona para Amarillo conhecer o hospital. Nós estamos aqui na cidade de Amarillo, Texas, em frente onde era o Hospital Northwest Texas. Nesse hospital, quando funcionava, no dia 18 de dezembro de 1965, após o acidente de carro, a irmã Brana, a irmã Meda e a irmã Sara foram transferidos para cá naquela noite. Às 7h30 da manhã do dia 19 de dezembro de 1965, deu entrada nesse hospital o nosso profeta William Marion Brana. E aqui por longos dias, o irmão Billy Paul e a família Brana e vários irmãos de várias partes do mundo permaneceram aqui à espera da recuperação do profeta. Aqui as atenções do mundo daquele dia, dos irmãos da mensagem, se voltaram para cá. Eles tiveram uma atenção muito especial com a família Brana. Colocaram naquele dia uma linha telefônica à disposição da família Brana, porque o mundo inteiro estava ligando, os irmãos do mundo inteiro ligavam para cá para saber as notícias e na expectativa de que o profeta realmente estava bem, ou que para saber se era verdade. Infelizmente era verdade, e infelizmente daqui
ele não saiu com vida. No dia 24 de dezembro de 1965, às 5h49 da tarde, partia para a glória o profeta William Marion Branham. Depois daqui, o irmão Pierre Green tomou conta do seu corpo, preparou e o levou a Jeffersonville. Após o corpo do irmão Branham chegar a Jeffersonville num avião da TWA, a irmã Meda e a irmã Sara vieram em outro voo no dia 26 de dezembro de 65. O culto fúnebre foi realizado no Tabernáculo Branham no dia 29 de dezembro de 65, e a irmã Meda não pôde assistir, pois estava hospitalizada. O corpo do irmão Branham ficou conservado na casa funerária Coates, no centro de Jeffersonville. Como Billy Paul entendeu que somente a irmã Meda poderia decidir sobre o local do sepultamento, eles aguardaram por mais de 100 dias até que ela tomasse a decisão. A irmã Meda ficou internada no Hospital Clark Memorial até o dia 15 de janeiro e Sara até o dia 5 de março de 66. O corpo do irmão Branham finalmente foi sepultado no dia 11 de abril de 1966 no cemitério Western, que fica perto do Tabernáculo Branham. E então, em abril de 1966, eles trouxeram o irmão Branham e o depositaram nessa tumba. Ao seu lado está a irmã Meda Mary Branham, que nasceu no dia 26 de abril de 1919 e morreu no dia 12 de maio de 1981. Morreu nossa esperança. Que tristeza. O que está acontecendo? Irmão Branham está morto. Caiu um véu negro. Caiu um véu negro sobre a sua gente. Sobre a América. Morreu. Que 25 de dezembro de 1965. Ironia do destino, logo no dia de Natal. A terra perde esse presente ao invés de ganhá-lo. Por que dia 25 de dezembro? Parece que acabou. Acabou tudo. Está vendo? Morreu. Estamos livres dele. Olha, ele foi sepultado, ele morreu em 65, em 71 ele sacudiu o Brasil. Em 71 ele sacudiu o Brasil, morreu em 65, e sua morte não pôs fim ao seu ministério! Não pode nem parar! Você acha que a morte de um mensageiro põe fim ao seu ministério?